Gazeta Esportiva já está no ar, ó. Top Gun! A gente está aterrissando aqui na sua telinha. Muito boa noite para você. Vem com a gente nessa super edição do Gazeta Esportiva, que hoje a quinta série B está reunida. Comigo no estúdio, o xerifão do fundão da sala, ele, Osmar Garrafa. Ele, que senta na primeira carteira da sala de aula. Quem? Eu. Você é o repetente. O CDF. Você não é. Você é o repetente que causa tumulto no grupo da sala e sempre toma advertência. Tá bom, é verdade. Alexandre Silvestre. Antes tarde do que nunca, final do terceiro ano de jornalismo aos 51 anos de idade. Que lindo, que lindo. Obrigado, Casper Líbero. E eu, ó. E eu, que sou a representante de classe. Meu Deus, e muito mais pra vocês. Cadê minhas palmas? A CDF, né? É hoje. Você devia ser uma... Eu era. Sei, mas você não era bagunceira? Era. Lógico que Mas é. era boa estudiosa. Você não vê o que você faz aqui? Mas era boa aluna. Não, isso não se questiona. Hoje a gente traz a grande vitória do Palmeiras sobre o Bahia. Salva de palmas, Pachecão. A taça passa perto do Abel Ferreira, Osmar Garrafa, o que ele faz? Ele pega, não para. O Verdão tá mais perto do Botafogo na classificação do Brasileirão, mais perto do que nunca. A gente também vai falar sobre o leilão beneficente do ex-atacante Ronaldo. É muito bacana, o José Paes tá lá. Ele já tá posicionado? Olha, Zé, que legal. Menino é bom, José hein? Paes vai trazer tudo pra gente. Quem Vai. sabe ele consegue uma entrevista com o Ronaldo Fenômeno. Vai atualizar também a situação do São Paulo. Você tá fazendo aviãozinhos, quinta série? Tem ainda, termina o aviãozinho. Tem ainda o Thiago Salazar, sabe aonde? Ele tá na festinha. Festona do Paulistão Feminino. Aê, salva de palmas, Salazar. Mas claro que o Salazar também vai trazer as notícias quentinhas do Corinthians, que aliás estão fervendo. Turma, se segura na poltrona que o programa tá bom demais. Não vai voar. Não vai voar, vai embicar, ó. Dicas! Turma, a gente está de volta. Antes eu quero dar os parabéns pro novo cameraman do Gazeta Esportiva, Antônio Mariano, dos Anjos Filho. Ele foi promovido! Ó, Tabuman, maquinista, e agora é o nosso cameraman, ganhou promoção e tá na nossa equipe aqui do Gazeta Esportiva. É muito bom trabalhar com você, Antônio, parabéns, e que tenha um Natal abençoado, um final de ano muito lindo. É muito bom ter a energia do Antônio aqui com a gente. Ó, todo o nosso time aí, né? Toda a rapaziada. o Luizinho, o Tim, o Abel que salva, o Osvaldo, o Pacheco! Pacheco é o da música, vocês sabem, né? Rapaziada, não é fraca, não. A dele ele deu um ganho, né? Deu, mais alto. Quer ver, ó? O Pacheco! Quer ver? Quer ver? Pede palmas pro Garrafa e depois pro Pacheco, quer ver? Agora, o Garrafa, quer ver? O Garrafa! O Pacheco! Ele tem o controle do equipamento. Nave. Boa, Pachecão. Olha, então a gente agora... Vamos falar da grande vitória do Verdão ontem em Salvador? Que virada do time do Abel! É o time da virada que diminuiu a distância para a liderança do Brasileirão. Bora conferir, vai! A Fonte Nova foi palco de mais um jogo maluco na saga do Palmeiras em busca do tricampeonato brasileiro. É futebol, minha gente! Nem sempre quem joga melhor vence. O Bahia fez valer o mando de campo desde o início e abriu a contagem no primeiro tempo. Lúcio Rodrigues, 1-0 para o tricolor da Boa Terra. E por muito pouco, o Bahia não ampliou nesse chute do Jean Lucas. Bela defesa de Everton. Já o Palmeiras tem Rafael Veiga, meia de categoria e malandrinho. Enquanto o juiz corrigia a barreira que
indevidamente avançava em direção ao cobrador, como sempre acontece. O camisa 23 recuou a bola um pouquinho e bateu na gaveta. O Verdão empatou e o Bahia voltou à carga com tudo, dominando a partida, mas não conseguia de jeito nenhum matar o jogo. Quando não parava em Everton, se perdia na pontaria. Até que num chute errado, o desânimo tomou conta dos palmeirenses. Thiago recebeu o cruzamento sozinho na área, chutou torto, mas a bola bateu no Jean Lucas e entrou. Gol do Bahia e derrota no fim que tiraria o Verdão da briga pelo título praticamente. Tiraria, porque o VAR, que nunca critiquei, acusou impedimento de Jean Lucas. Gol anulado do Bahia. Corretamente, vamos falar sério. E num roteiro digno de cinema, contra-ataque do Palmeiras, cruzamento de Vanderlan e cabeceio de Flaco Lopes no travessão, gol da vitória! Olha o nosso amado VAR aí, mostrando que a bola entrou de fato por um triz. Palmeiras virou, venceu, 2-1 e tá colado no Botafogo. Tava escrito, Abel? Certinho, eu já tinha isso programado e já sabia quando entrou a que minutos? 30, e já estava tudo programado. Vai entrar aos 35, o Rony vai passar para a direita, vai haver um cruzamento de Vanderlei, ele vai entrar ao segundo posto fazer. Já estava tudo, já tinha tudo. Vocês não percebem, eu consigo prever o que vai acontecer. Quero que eu lhe diga, entrou na hora que tinha que entrar, que eu achei que tinha que entrar. Claro que aceito a sua crítica construtiva, podia ter entrado mais cedo, podia ter entrado mais tarde. Entrou na hora certa. Isto é assim, quando se ganha, as substituições foram bem feitas. Quando a gente perde, é porque os que não jogaram é que deviam ter jogado. Portanto, hoje tivemos que sofrer muito. Que jogo! E aí, Garrafa? O Abel foi muito feliz na coletiva, né, Michele? O Abel, ele falou o que realmente aconteceu. O Palmeiras não jogou uma boa partida. Não sei se contra o Corinthians o Palmeiras jogou melhor, mas a verdade é que o Palmeiras não jogou uma boa partida. Talvez o empate fosse o resultado mais justo. E a vitória, ela apareceu. E o Palmeiras aproveitou a oportunidade. E assim é o futebol. A oportunidade foi dada, foi um lance de VAR. E o pessoal nem reclama muito na hora, não. Né? Mas assim, demorou um pouquinho o pessoal reclamar. E com o auxílio do VAR, com justiça feita, foi o gol do Palmeiras. E o Palmeiras é aquilo que eu tenho dito já há três domingos, né? O Palmeiras é o time da virada. Não passe com um troféu de campeonato na frente de um senhor chamado Abel Ferreira. Se passar assim, sem estar cuidado, você pode mostrar. Se for passar perto do Abel, o troféu for seu, segure. Não, vai com segurança. Se você passar com o troféu assim, exibindo... Chama o seu Luciano aqui, entendeu? Gazeta. O Abel pega o troféu. Foi assim o ano passado e muito provavelmente... Ele tem imã. Tem tudo para ser assim. Não pode deixar um time vencedor como o Palmeiras chegar. Colar. Olha no Conseguiu retrovisor. abrir a margem. Vrum. Tá deixando chegar. Deixou o Palmeiras chegar, nego velho, é complicado, hein? O futebol é o esporte que menos flerta com a lógica. Então, quantas e quantas vezes o melhor time perde para o pior time? Por isso que é apaixonante o futebol. Outra questão, às vezes não é nem o pior time, é quem jogou o pior que acaba ganhando de quem jogou o melhor. E foi o caso ontem. Por quê? Também porque o Palmeiras é um time, como diz o Abel, resiliente. É um time, tem sorte, mas a sorte, como diria Milton Neves, é o encontro da capacidade com a oportunidade. Eu gosto dessa frase, concordo com ele. A sorte Palmeiras caminha com os está bons. mais acostumado, o Palmeiras tem um mental muito forte. E, portanto, mesmo num dia infeliz ou quando as coisas não estão dando tão certas, o Palmeiras ganha. E se me permite, Silvestre, futebol também, já que você estava parafraseando aí, futebol é detalhe. O detalhe é a cobrança de falta do Veiga. Se o Fini puder voltar ali, né? A bola está numa posição, barreira formada. O que o Veiga faz? Inteligentemente, o Veiga traz a bola mais para trás, para ficar mais distante da barreira e levar vantagem na cobrança. Olha como ele foi inteligente. Ele tá reclamando, ele vai reclamar e ao mesmo tempo ele empurra a bola para... Olha lá, malandro. Mas o futebol é isso também, né? É a boa malandragem. Só falta o VAR agora interferir nisso aí. Não, o VAR, ele botou a bola 2 centímetros para trás. E foi o quinto, o Acas Fellinger tá falando aqui, foi o quinto gol de cobrança de falta do Palmeiras. Ele pôs mais pra trás, o segundo no Campeonato Brasileiro, não é? São marcas impressionantes aqui. Uma cobrança de falta do Rafael Veiga. A lá Neto, a lá Marcelinho Carioca.
Em 2022, o Veiga já havia marcado 2 vezes, né? Alá, Marcos Assunção. Olha lá. Muito obrigado. Futebol é diretor. detalhe, isso é detalhe. Ele jogando a bola pra trás, ó, tirando a distância da barreira, tá vendo? Pra facilitar pra ele, ó. E aí o pessoal do Bahia não teve a malícia. O futebol é detalhe, Michele, detalhe. Essa é a tal da Aí o juiz até falou, não, Isso. tava aqui. Aí ele falou, mas a barreira tá muito perto. Aí vai e tal, ele tira um pouquinho, ó lá, vai sei tirar lá, mais, já ó, tá leva vendo? um pouquinho, Mais, ó, epa! mais, olha lá. Aí, ó, aí o cara falou. Aí ele faz a marca, ó. Vai pra lá. Pô, ele tá pondo, vai pra lá. Ele vai fazer a marca, você. ó. E aí não tem ilegalidade. Quando ele faz a marca, Acabou. ele fez a marca onde o Veiga queria. No final. E a barreira tinha que ter andado. E a barreira ficou na marca anterior. Vamos ver de novo. Faz o diálogo. Olha lá, Ó, quer ver? ó o golaço! No ângulo! Ganhou o espaço que ele tanto precisava. Acho que meu filho vai voltar a ser palmeirense, hein? Ó que batida. Olha que isso! batida perfeita. Legal que tem lá no fundo, atrás do gol, tem uma bandeira lá, com uma laranja efeito. e uma amarela, né? E vai naquela direção. Dá uma olhada atrás do gol ali, ó. É um carinho parado. O carinha ali, precisa usar a bandeira. É a referência. Isso é uma batida com efeito, Garrafa. Mas eu achei que Tirando era, do goleiro, você vê a curva pegando pra Olha fora. o goleiro, uma o goleiro bandeira. ficou sem reação. O goleiro Perfeita, nem cobrança soube o perfeita. É o fazer. segurança lá. E como é que pode Gente do céu, o Rafael Veiga não joga na seleção brasileira. Ele foi convocado o quê? Meia vez? Meia vez, ridículo. né? É um absurdo. É ridículo. Os números do Veiga, ó, o AK sempre manda aqui, os números são todos. Não precisa de números. Você olha o Veiga jogando, é um jogador decisivo em finais há quanto tempo? E vale dizer uma coisa, a barreira andou pra frente também. A gente tá vendo Não, só claro, ali o Abel, sim, o mas aí tem Rafael, mas a barreira andou pra Mas frente, tem a qualidade né? do batedor, a qualidade do batedor. O que a barreira tinha que fazer, se ela quisesse? Ela andou pra frente e o Veiga foi lá e puxou pra posição de novo. A barreira podia continuar andando, cara. E eu não sei se dá ainda nada. hoje, mas antigamente Entendeu? os treinamentos, o que os caras faziam? Treinavam com aquela barreira móvel, né? Que era uma barreira de madeira. Eles botavam a barreira numa distância mais curta que o curta, normal, pra facilitar. Segundo gol de falta para no treinar. campeonato Agora o Rafael brasileiro, Veiga, né, com a qualidade que ele tem, com o futebol decisivo, em jogos mega importantes, em finais, ele mereceria mais tempo, mais minutos na seleção brasileira. Porque o futebol brasileiro, o melhor, não está mais na Europa como já foi. Tem gente melhor na Europa, mas tem muita gente melhor jogando aqui, que deveria ganhar oportunidade. Turma, a gente separou mais uma declaração do Abel Ferreira para debater aqui no programa. Se liga. Eu acho que hoje, mais do que nunca, o lado mental comanda tudo. Esta caixinha que vocês veem aqui, uns têm a caixinha mais feia ou mais bonita, mas isto que nós não vemos que está dentro da cabeça de cada um é capaz de fazer coisas mágicas. Eu, se calhar, eu não acreditava que o Gomes hoje tivesse condições de jogar 35 minutos. Mas a Presidente ligou-me e disse: pode ser preciso. Pode ser preciso. Vou mandar lá o meu avião, vou buscar, pode ser preciso. E não é que foi preciso mesmo? Se ela não me tem ligado, digo-vos isto de coração, isso mais sincero é impossível, porque é verdade. Portanto, tem muito a ver com aquilo que tu acreditas, a crença que tu tens dentro de ti. E algumas são limitadoras, algumas limitam-nos. Por isso é que eu digo que o maior adversário que nós temos está dentro de cada um de nós e começa aqui. Começa aqui. Muitas vezes, eu não sei se vocês têm, mas eu tenho aqui uma pessoa dentro de mim que fala muito comigo, sabem? E às vezes eu tenho que o mandar calar. Eu é que vou falar para ti, não te vou deixar que tu fales comigo. Quando ele está a falar coisas que não me interessam e coisas negativas, eu mando-o calar. Quem vai falar para ti sou eu agora. Tu és bom, tu consegues, acredita, vai dar. E muitas vezes nós deixamos que o nosso nelinho que temos aqui dentro não interfira em tudo. Não dá, não vais conseguir. O outro é que tem tudo, eu não tenho. Quando isto começa a acontecer aqui, gente, mas eu é que vou falar e tu vais estar calado, que tu é que vais ouvir. Eu sou bom, eu consigo, eu sou resiliente, luto até ao fim. Ai, Ele está Abel. incorporado com o espírito do campeão. Ele tá, sabe o que acontece? O Abel tem a mulher tem a sensibilidade, né? Esse negócio da Leila foi sensibilidade. Ponto. Isso aí não se discute. E precisou do Gustavo Gomes por 30 e poucos Abel, minutos, hein? O cara jogou na altitude então, né, 24 horas antes, na Bolívia. Tem a sensibilidade. Eu te mando o avião. Pode mandar, Abel, Michele. Abel. Tem a sensibilidade feminina. E o Abel tem a sensibilidade do título. Ele está sentindo que o negócio Tá vai chegando. virar. Tanto é verdade que isso
acontece ainda, essa entrevista é antes do jogo do Botafogo. Sim. Aí a sensibilidade dele dizia que, ó, vou chegar e não deu outra. A gente vai falar daqui a pouquinho. A mentalidade Botafogo, da né? cabeça, que ele já tá com a vocês sensação. citaram o avião da Leila que buscou Gustavo Gomes lá na seleção Muito paraguaia, legal, que jogou tia na Leila. Bolívia 24 horas antes desse jogo, né? Na altitude. Então esse é o trabalho em conjunto. Então quando todos os segmentos de uma firma, de uma empresa estão conectados, então a Leila teve a sensibilidade, ela tem a capacidade, tem o poder de ter o avião também, né, de encurtar o caminho, de melhorar a Ou logística. seja, você está falando o Fini e a nossa Leila, porque ele tem um avião e isso. nós três estamos aqui. Não, quem tem um avião acho que é a Michele. Não, né? Não, a agora na hora do Marinês que programa tem o quem avião. tem é A ele. Marinês tem o avião. Não, mas A Marinês tem o avião. Marinês tem o avião. Mas tô aqui falando, O seu Sérgio tem o aeroporto. Nesse momento, entre nós três aqui, Eu tenho quem tá o com o avião é Sandrinho. o O diretor Fini. tá com o É o avião. Fini, Cadê o ó. avião, Não, Pacheco? mas falando sério, olha só, verdade. a Mas é o sensibilidade da conjunto de Leila, peças, né? presidente. a logística, O a apoio. conexão com o time, a vontade do Gustavo Gomes aparecer ali em momentos antes do jogo vestido, o Abel, pô, você Porque tá o de Gustavo Palmeiras, Gomes também podia né? virar e falar, pô, tô cansado e tal. Então, quer dizer, tudo também dá nisso. Claro que o futebol é um esporte maluco, gente, que o pior às vezes ganha. vamos ver o jogo Mas do Botafogo, o vai. Abel falou muito do mental, vocês viram, né? Porque é o futebol tem 4 pilares, eu concordo com ele. Técnica, tática, física e o mental. O mental do Palmeiras é 1 trilhão de vezes mais forte Deixa eu ver, olha pra cá um pouquinho. do que o mental Olha pra do cá. Botafogo. Olha pra cá. Que precisa ainda provar. Você sabe que o programa ainda Olha O não... meu pra cá. mental é complicado. Olha é pra isso que cá. você- Não. O meu mental... Quando é o momento bom do Abel, o olhinho dele brilha, rapaz. Hoje vai ser difícil fazer programa. Tem um evento de gala aqui na capital paulista, vocês estão sabendo? Ronaldo, fenômeno eterno, promove um leilão Galácticos, que vai reunir atletas, artistas em prol de uma nobre causa. O nosso repórter José Paz está por lá. Boa noite, Zé. Os convidados já começaram a chegar? Ainda não, minha querida Michele Gianella, beijo grande pra você, abraço aí pra todo mundo que tá acompanhando mais uma edição do glorioso Gazeta Esportiva. Pois é, estou aqui no Clube Monte Líbano, zona sul de São Paulo. Daqui a pouquinho, a partir das 8h30 da noite, vai acontecer o primeiro leilão beneficente em prol da Fundação Fenômenos. Exatamente, fundação liderada aí pelo nosso glorioso Ronaldo Fenômeno, um dos maiores jogadores da história do futebol. Tô aqui na zona mista do evento, o Márcio Luiz Gabriel vai mostrar pra vocês. Os artistas, celebridades vão entrar por ali e vão vir até aqui daqui a pouquinho conversar com a gente, bater um papo, falar sobre muitos assuntos. Como eu disse para vocês, o evento deve começar lá pelas 8h30, então eu vou trazer a palavra do Ronaldo amanhã aqui no Gazeta Esportiva. Eu vou trazer uma matéria completaça aqui sobre esse evento. Vamos perguntar muita coisa para ele, claro, vamos perguntar sobre a Fundação Fenômenos, sobre todo esse evento, mas sobre futebol, sobre seleção brasileira, CBF, notícia de que o Ronaldo gostaria de ser presidente da Confederação Brasileira de Futebol, gostaria de trazer Pepe Guardiola para comandar a nossa seleção brasileira. A gente vai tentar saber tudo isso do Ronaldo e amanhã eu vou trazer aqui para vocês. A Fundação Fenômenos, ela é uma fundação muito importante aqui no Brasil, uma instituição muito importante, muito séria, tenta erradicar aí a pobreza aqui no nosso país, diminuir a fome no nosso país, segue todas as diretrizes ali da ONU. É bem legal, bem bacana. Então a gente vai conferir esse evento aqui. Daqui a pouquinho eu retorno direto da Zona Sul de São Paulo, aqui do Clube Monte Líbano, pra gente falar sobre São Paulo Futebol Clube, porque o São Paulo jogou ontem, hein, Michele? Jogou, foi jogo importante. Daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho sobre o tricolaço aqui no Gazeta Esportiva, tá bom? Devolvo pra vocês a expectativa de Neymar Júnior por aqui, Ronaldinho Gaúcho, Denilson. O negócio vai ser pesado aqui, hein, Michele? Devolvo. O estádio do Pacaembu recebe hoje a premiação do Paulistão Feminino, que terminou ontem, e quem está por lá é o Salazar. Boa noite, Salazar. Boa noite, Michele, para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Noite de gala para o futebol paulista feminino. Vou pedir aqui para o Osmar Menezes mostrar para vocês. A gente está na festa de premiação do futebol feminino, do Campeonato Paulista, né? Vai acontecer aqui no estádio do Pacaembu. Você consegue ter uma noção de onde estamos, Michele? A Pedrinha vai mostrar para vocês, tudo muito organizado, bonitinho. A festa começa a partir das 7h30 da noite. Temos já comes e bebes para os convidados e para a imprensa. Até que desse lado esquerdo, o Pedra vai mostrar pra gente, escada rolante, todo um acesso que é exatamente embaixo do antigo tobogã. Agora acho que o pessoal vai se situar. Consegue imaginar o tobogã?
atrás do gol. Pois é, o tobogã não existe mais, está sendo construído uma espécie de shopping onde era o tobogã, mas essa parte de baixo é um saguão, uma espécie de espaço para conveniências, para feiras, enfim. E é aqui que vai acontecer a premiação dos melhores, das melhores do Campeonato Paulista Feminino, que acabou com o título do Palmeiras. Tricampeão, o Palmeiras foi campeão em cima do Corinthians nos pênaltis. 1-0 em Itaquera, 2-1 em Campinas, e nos pênaltis o Timão conseguiu perder todas as cobranças. 4 chutes, 4 cobranças erradas, enfim, Palmeiras campeão. E hoje a gente deve ter muitos palmeirenses aqui, muitas jogadoras do Palmeiras premiadas, tem prêmio para melhor técnico, enfim, ser uma grande festa por aqui, Michele. E estamos aqui acompanhando e à sua disposição. Olha, a festa tá boa demais, Salazar. Nos Olha, subterrâneos do estádio Paulo Machado de Carvalho, hein? Gente. Eu quero ver o Pacaembu funcionando para futebol agora, né? Tá na hora. Né? É aí que ia ter o show do Roberto Carlos, né? Sim. E aí não pôde ter. Foi pro Agora que o Pacaembu não é mais nosso, eu não tô nem aí pro Pacaembu. Nossa, mas é muito legal essa área. O Pacaembu é maravilhoso. Pena que pegaram da gente e entregaram para iniciativa privada. Né? E eu acho muito legal ter essa premiação ao futebol feminino, porque Com as certeza. mulheres também merecem, né, ser reconhecidas, ter o trabalho reconhecido. Será que vai ter mais Corinthians ou mais Palmeiras? Porque acho que Corinthians e Palmeiras vão dominar, né? Mas Palmeiras campeão, né? Palmeiras o Corinthians campeão. é o melhor time do continente, é superior aos demais, só que nessa... Mas ganhou, né? isso engrandece ainda mais o título do Palmeiras, né? E Bateu parabéns a Bateu. Kate Tapia, goleira do Palmeiras. Eu falei ontem falou ali na ontem que ela emoção. arrasou, né? Assim, ela jogou bem o jogo e ela se machuca nos acréscimos, se eu não me engano, do segundo tempo. E fica aquela expectativa, vai continuar? Não vai, porque o jogo estava indo para pênalti. Eu até imagino, pô, a menina vai machucar, vai na hora H, na hora do goleiro, né, aparecer, ou da goleira, e ela continua no jogo e ela pega 3 pênaltis. Engraçado, Pegou e mesmo, o uniforme pra das meninas tá na cor do Palmeiras, do Ademir da Guia, né, cara? Não tá? Daquela cor Tá. Ó, bem legal, O hein? uniforme do Corinthians desconfigurado na minha visão, tanto pro feminino quanto pro Esse uniforme, masculino, para mim, esse é nem mais parece o característico do Corinthians, Palmeiras. É verdade. Épico. A gente vai voltar agora para o Clube Monte Líbano, mas vamos falar um pouquinho mais com o José Paes. Enquanto os convidados do evento do Ronaldo Fenômeno não chegam, o Zé vai atualizar a gente sobre a situação do Tricolor São Paulo. O Tricolor está a 2 pontos de se garantir na Libertadores do ano que vem, não é isso, Zé? Exatamente isso, Michele. 2 pontinhos de se garantir no mínimo na pré-Libertadores, né? O São Paulo empatou com o Red Bull Bragantino ontem, jogando lá em Bragança Paulista. Chegou aos 58 pontos no Campeonato Brasileiro. Está ali na 6ª posição, tem um pontinho a menos do que o Internacional, que é o 5º. Inter joga daqui a pouco às 20 horas contra o Vasco, lá no Rio de Janeiro. Mas com esse pontinho que conquistou fora de casa, o São Paulo agora tem 11 pontos a mais do que o Cruzeiro, que é o 7º colocado. E tem 12 pontos a mais do que o Bahia, que é o 8º colocado. Com isso, então, o São Paulo precisa só de 2 pontos para se garantir no mínimo na pré-Libertadores. A gente sabe que o São Paulo quer entrar na fase de grupos da Copa Libertadores de 2025, vaga direta, mas para isso vai precisar esperar um pouquinho mais. Hoje o G4 virou G5, com a entrada do Flamengo ali no grupo dos 4 primeiros colocados, e o São Paulo, então, ainda faz mais 4 jogos no Campeonato Brasileiro desse ano. No próximo sábado, pega o Atlético Mineiro no Morumbi, jogo importante, o Atlético Mineiro já pensando, talvez, aí em decisão de Copa Libertadores da América. Na sequência, vai fora de casa pegar o Grêmio, depois recebe o Juventude e encerra a sua participação no Brasileirão de 2024 contra o Botafogo lá no Rio de Janeiro, que promete ser um jogaço. A gente bateu um papo com o Lucas ontem, depois do jogo contra o Red Bull Bragantino, o Lucas que marcou o gol do São Paulo. Perguntamos para ele exatamente sobre essa necessidade de tentar garantir logo a vaga na Copa Libertadores da América para dar uma tranquilidade para esse elenco até o final do Campeonato Brasileiro. Vamos conferir o Lucas, então, aqui no Gazeta Esportiva. Sem dúvida, quanto antes a gente puder definir isso é melhor. Mas a gente sabe que é difícil e provavelmente vai ser decidido nas últimas rodadas, né? Ou na penúltima ou na última, porque a briga está muito acirrada ali naquela parte da tabela, né? E a final da Libertadores acho que é só dia 30, né? Então a gente vai ter que lutar até o fim, mas é óbvio que a gente queria definir isso o quanto antes. Hoje era um jogo importante, a gente deixou escapar 2 pontos.
Mas não tem pra onde fugir, é lutar até o final, conseguir um bom jogo sábado em casa, conseguir esses 3 pontos que vai ser fundamental pra gente e lutar até o final, não tem pra onde correr. A gente volta pro Pacaembu? Não, a gente vai comentar o São Paulo. Eu Fala, estava até Silvio. aqui vendo, ó, pré-Libertadores para o São Paulo, na minha visão, é prêmio de consolação. Né? Porque aí vai ter mais 2 fases, eu acho, de mata-mata, de pré-Libertadores, vai complicar o começo da temporada que vem. É prêmio de consolação. A missão do São Paulo é garantir a vaga direta. E para isso tem que torcer para o Botafogo ser campeão da Libertadores, para G5 virar G6, ou então o São Paulo briga diretamente com o Internacional, que é o 5º colocado, que está 1 ponto na frente do São Paulo e tem um jogo a menos. Então o São Paulino, hoje como eu, tem que secar o Internacional, que enfrenta logo mais à São noite Paulino, você o Vasco da derramando Gama pelo Abel aí? no campo do Vasco da Gama, tá bom? Não burrife o meu comentário. Ah, mas por favor. é uma coisa importante, me não, desculpe. Você estava com os olhos marejando do Abel, agora essa o meu São Paulo. Essa piadinha cola para algumas pessoas só, tá? Mas todo mundo sabe que eu torço para o São Paulo, mas eu admiro muito o trabalho do Abel Ferreira. Nenhum São coisas torcedor, completamente diferentes. uma pessoa que não fosse torcedora jamais teria um porta-retrato do técnico do time de coração na beira da cama. bom, tá bom. Você tem o porta-retrato do Abel, a gente já mostrou aqui no Mesa Redonda. tá O problema Vai é com a minha mão. o São Paulo oscilando demais nessa reta final de campeonato. São Paulo não consegue engrenar boas atuações e isso complica, e o São Paulo fica à mercê aí nessa indefinição se vai de G4, né? Ou se vai direto a Libertadores, Mas ou se G4 vai... acho que não não, pega, se vai, porque o vamos falar, Flamengo vamos já falar assim, abriu ó, uma- se vai a pré-Libertadores ou se vai de forma direta. Então isso vai se arrastar até a última rodada pela instabilidade do São Paulo. E eu estava com o nosso Patrício, o chileno, diretor do Mesa, lá embaixo conversando agora há pouco, falando do Mesa, né? E aí, a surpresa geral, gente, é esse Bragantino na zona de rebaixamento, né? A gente estava resgatando, lembra quando a gente fez no Mesa aqui? Ah, como é que vai ser o Z4 de cada um dos integrantes? Sim. É óbvio, ninguém colocou o Bragantino. A expectativa do Bragantino dentro da competição era estar em um outro lugar. Tá. E o Bragantino está enfiado lá dentro Você da sabe zona de qual é o rebaixamento. Que loucura, hein? O orçamento do Red Bull Bragantino, que é Red Bull, né? Eu uso o nome fantasia Bragantino porque está lá em Bragança. Mas é o 5º maior orçamento da Série A do futebol brasileiro. O 5º Dinheiro maior. não é tudo, nego velho. Ajuda muito, mas não é tudo. Não é tudo. Não é tudo. É bom, hein? Ter paz, ter amor, Ter paz, ter real, ter dólar, ter dólar, Paz, paz, dólar, ter mais real. real. Não, a pouquinho de melhor euro. coisa Euro da também. vida é ter saúde. Porçãozinha o resto, de- é. a gente vai correr Porçãozinha na de euro. paz. Eu ia falar uma porçãozinha de Só cebolinha pensa em comida, frita do cara. Roca. Eu tô de Imagina dieta. um euro com 3 dedinhos safados de colarinho. E assim, aí a cebolinha que eu comi Ai, hoje lá. Beijo, Ângelo! Aquele Mua! franguinho sem Beijo, alho. Andréa! Alho à parte. Mua! Mas com a casquinha, né? A Casquinha pelezinha. crocante, aquele franguinho. Ai, eu outro dia perguntaram do Perguntaram do Souza frango onde lá do fica. Souza, hein? E a Roca fica assim, ó, a Ei, cebolinha. ó. Rock, hein? Beijo. A gente volta ao Pacaembu para falar com o Salazar, dessa vez sobre o Corinthians. Ai, gente, tem notícia importante e coisa tensa lá nos bastidores, né, Salazar? Pois é, Michele, a gente vinha informando aqui no Gazeta Esportiva já há alguns meses que provavelmente Augusto Melo teria que se defender de um processo de impeachment. Esse momento chegou. Depois de toda a apuração da Comissão de Justiça, da Comissão de Ética, depois de um requerimento assinado por mais de 80 conselheiros, o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Thuma Júnior, por força do Estatuto, marcou a reunião que vai votar o impeachment de Augusto Melo. Lembrando que isso não é uma novidade. Recentemente, o Roberto de Andrade também respondeu a um processo de impeachment e conseguiu se safar, se livrar e continuar cumprindo seu mandato. O Augusto Melo terá essa oportunidade também. Essa reunião vai acontecer na próxima quinta-feira, dia 28, às 19 horas da noite, a partir das 19 horas, no Parque São Jorge. Qual que é o passo a passo a partir de agora? É o seguinte, vai haver a votação. Você só precisa ter uma maioria simples, 50% mais um, para ter um resultado definitivo da votação. Se a maioria entender que o Augusto deve continuar no cargo, esse caso ele é concluído e arquivado. Isso não impede que venham outros pedidos de impeachment, mas deste caso ele seria resolvido e concluído. Agora, se a maioria dos conselheiros entenderem nessa votação que acontecerá de maneira secreta dentro do Conselho Deliberativo, se eles entenderem
que o Augusto deve sim sofrer o impeachment, o Augusto Melo será afastado imediatamente. Ele é afastado imediatamente e o primeiro vice-presidente eleito com ele na chapa dele, o Osmar Stabile, também muito famoso nos bastidores do Corinthians, assumiria o lugar do Augusto Melo, né? E aí o Conselho vai marcar uma Assembleia Geral dos sócios, porque os sócios precisam ratificar, dizer se concordam ou não. Ou seja, mesmo que caia no Conselho, o Augusto Melo ainda pode, entre aspas, ser salvo pelos sócios. Essa Assembleia dos sócios, porém, só deve acontecer em 2025. Não há prazo, nenhuma data pré-estipulada para isso acontecer. Até lá, o Osmar Stabile fica como presidente no lugar do Augusto, no caso, na hipótese do Conselho derrubar o presidente do Corinthians. E se lá na Assembleia os sócios também concordarem com o afastamento definitivo do Augusto Melo, aí é isso, aí ele sai de vez e o Conselho Deliberativo convoca novas eleições, só que eleições somente dentro do Conselho. E aí o candidato eleito assumiria o lugar do Augusto Melo, né, no caso do lugar do Osmar Stabile, que lá estaria, pelo tempo do mandato do Augusto, ou seja, até o final de 2026, quando a gente terá aí novas eleições no Corinthians, e aí sim para mais um mandato de 3 anos. É isso. O Romeu Thomaz Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, após marcar essa reunião, ele soltou uma nota oficial à imprensa em que ele lembrou o cuidado do Conselho em aguardar o time se livrar do risco de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, né, para não acabar influenciando ou atrapalhando a equipe nesse sentido. Lembrou também que há outras investigações que estão correndo em sigilo por causa desse cuidado, mas ratificou que o Conselho não poderia ser negligente com ações da polícia e tantos processos e com o requerimento que foi apresentado e assinado por mais de 80 conselheiros. E é isso então, Michele. Agora a gente vai ter na quinta-feira uma importante reunião que pode definir o futuro de Augusto Melo, pelo menos por enquanto. Vamos falar o que é a situação do Corinthians? Possibilidade de impeachment, né? Eu acho que você deveria caçar as férias de Thiago Salazar, porque se houver impeachment, vai ser no período em que o setorista do Corinthians... Não é possível, Salazar. Ele isso, Salazar? Eu acho que eu vou sair de férias e vai sobrar o impeachment, se tiver, Salazar, né? Não, o Salazar sai em férias em dezembro. Ninguém vai caçar antes do Natal. Será, Salazar? Não. Chama que é informação relevante, o repórter está aí. Essa Assembleia dos Sócios deve ficar para o ano que vem. As férias do Salazar é antes do Natal. Então, Salazar, fique atento a isso tudo. Converse com todo mundo do Corinthians. Bom, de qualquer forma, é um problema político, né, do Corinthians. Dentro de campo, o Corinthians engatou 5 vitórias no Campeonato Brasileiro e a coisa vai fluir lá. A gente vai ter que esperar ver o que vai acontecer. Eu acredito que, e a preocupação do torcedor nesse momento, num primeiro momento, é que isso não interfira no campo, que não interfira na situação do Corinthians. O Corinthians escapou de uma situação dramática, que era a zona de rebaixamento. Mérito do Fabinho Soldado, tem que ser dado a ele. O Corinthians, se tem condição de pagar ou não tem condição de pagar, é um problema do Corinthians lá, não sou eu que pago o boleto de ninguém, eu pago os meus. Então o Corinthians tem que saber onde aperta o calo, mas essas contratações foram pontuais e tiraram o Corinthians de uma situação dramática. E o Corinthians, pensando no próximo ano, tem que continuar com esse desempenho para que se atinja uma pré-Libertadores, não fique só com o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Paulista. E esse aspecto político, a que ponto isso pode influenciar no campo? Acredito que não. E seria fundamental que isso não acontecesse. Rafa, eu vou nessa linha porque assim, a gente pode falar tudo de pior dessa gestão, da gestão anterior, mas vamos focar nessa, né? Cometeu erros bizarros, infantis, amadores, não vou nem entrar no mérito de caráter, coisas erradas que podem ir para a esfera criminal, mas que eles acertaram na janela de meio de ano de contratação, pelo menos com 2 reforços. O goleiro, porque administraram muito mal Cássio e Carlos Miguel, mas trouxeram um goleiro que é um monstro e que está salvando o Corinthians. E o Memphis Depay, que chegou, resolveu os jogos, melhorou o futebol do Yuri Alberto. Então, nesse ponto, a diretoria... Não, eu tô falando isso faz tempo. Se rendendo. Já tô falando faz tempo, aquele dia porque ele tá jogando bem. Mas eu tava falando de outra coisa. Aliás, eu não vou entrar ele na quer sua ver o conversinha. treino do Memphis, diretor. Ele quer ver o treino do Memphis. O que eu tô querendo dizer é o seguinte...
esses caras da diretoria erraram pra caramba, mas acertaram na janela, na contratação do Memphis e do Hugo. E esses caras ajudaram, são pilares da salvação do Corinthians de não cair pra segunda divisão. Amém. Aliás, tá com 0,18% de chances de cair pra segunda divisão, eu acho. E sobre o Yuri... Não, é 0,018, gente. Quer dizer que não vai cair mais. A hora que for 0,0, a gente vai soltar fogos aqui. Último contato com o Thiago Salazar no Pacaembu. Ramon Dias, o técnico, se pronunciou sobre uma polêmica com o Vasco. Atualiza essa história pra gente, Salazar. Pois é, Michele, justo agora, domingo tem Corinthians e Vasco na Neoquímica Arena. Nesse momento, o Corinthians é o 9º, o Vasco é o 10º, Corinthians 44 pontos, Vasco um pontinho a menos, mas o time carioca joga hoje em São Januário, a partir das 8 horas da noite, contra o Internacional. Aliás, para essa partida contra o Vasco, o Corinthians não vai ter o Memphis Depay, tá suspenso, foi meio juvenil, né, naquele cartão amarelo, só que o Yuri Alberto deve ir para o campo. Ele saiu por precaução contra o Cruzeiro no intervalo, mas hoje já treinou, já foi para o campo. E é uma ótima notícia para o torcedor do Corinthians, porque o Yuri Alberto é o artilheiro do Timão na temporada e no Campeonato Brasileiro. O problema é que tem corintiano preocupado do Vasco vir para cá mordido com aquela declaração do Ramon Dias, que foi técnico do Vasco e disse que o Corinthians é muito maior do que o Vasco. Ontem, depois da vitória sobre o Cruzeiro, ele tentou se justificar. Dá uma olhada. En ningún momento le falté respeto a Vasco, al contrario. Creo que fue el club que nos dio la posibilidad de venir a Brasil, que también estuvo en una situación muy complicada y delicada por ahí. Es muy difícil jugar por la retrocesión y saber que a nosotros la gente nos atendió muy bien, nos respondió bien. Sí que hubo algunas cosas que no me gustaron, pero también es parte del juego. Sabemos que nosotros dependemos exclusivamente de los resultados y creo que el resultado que hemos conseguido en Vasco y que hemos conseguido hoy en Corinthians, creo que son 2 campeonatos para nosotros, para Emiliano. Nosotros nos consideramos que hemos ganado 2 campeonatos. Hemos ganado uno con Vasco y otro con Corinthians, por eso estamos muy felices. E aí? Deu munição pro inimigo. Vai ter Corinthians e Vasco aí, jogo. Deu vontade do Vasco. Deu munição pro inimigo e aí tentou corrigir, mas falou. O Corinthians é maior que o Vasco? Eu não vou entrar nessa polêmica. A instituição, Silvestre, é algo muito delicado. O que é maior? Vamos mensurar a partir de onde? Aonde passa essa régua? Falar isso. Porque eu sei que envolve não é paixão. Muito maior, não é. Talvez seja um pouco maior. Pro meu Londrina, nada maior que o meu Tubarão. O quê? Nada maior que o meu Tubarão, Londrina. O Corinthians, bom, vocês não querem polemizar, mas eu não resisto. Não, né? claro. Pra mim, o Corinthians é maior que o Vasco, mas não é muito, mas é um pouco. Juventus da Moca. Mas Pronto, aí falei. eu entendo o que você está falando. Se você for analisar a estrutura, tudo, mas a dívida que tem o Corinthians e tal, em títulos e tal. Enfim, é tudo muito relativo, Entrar nessa seara. Porque se você vai. É o quê? O valor de fato jurídico? Um dia eu vou explicar pra vocês porque eu considero o São Paulo o maior clube da América do Sul. Pode escolher o critério. Maior técnico do Brasil hoje? Abel Ferreira. Porque o São Paulo é maior que o Corinthians e o Palmeiras, Silvestre? Eu acho o São Paulo, eu considero o São Paulo, o critério clube, estádio, história, outro dia? Tempo de existência, número de Gente, agora tem que ir. O maior Pessoal, da América. obrigada. Fiquem agora com o Jornal da Gazeta. Tchau.